Eu tô me sentindo meio repetitiva aqui. Eu não sabia quando eu selecionei esse tema que a gente ia acabar falando de novo sobre mudar, sobre mudança. Mas sim, vamos entrar nesse assunto. Mudar, tristeza, saudade. Vamos lá? Tá, você não tá entendendo nada, essa coisa tá repetitiva, então volta um pouquinho que provavelmente você não assistiu o vídeo que eu falo de por que gostamos de estabilidade. Ai, gente, essa coisa de no meu tempo era melhor. Nossa, quem já não ouviu algo assim? Ou quem já não repetiu, né? Algo como, ah, mas na minha época os jovens eram mais não sei como. Na minha época as crianças brincavam não sei como. Gente, eu conheço gente da minha idade que fala, porque na minha época as crianças faziam não sei como. Gente, calma lá, eu tenho 30 anos, a nossa idade também não é tão diferente assim, né? Pra gente querer colocar, tá, 30 anos atrás as crianças brincavam mais na rua, mas já era bem menos pra gente achar que, nossa, como éramos os diferentões. Não, né? Essas frases, essa necessidade de colocar que o passado era melhor, eu queria entender um pouco mais se isso realmente, tá, o passado era realmente melhor, por que a gente considera o passado melhor? E isso me levou a pesquisar, como sempre, como eu trago nos vídeos aqui, eu faço a pesquisa e trago o compilado dessa pesquisa para vocês, resumido aqui para a gente bater um papo. Bom, vamos começar falando de uma pesquisa que foi feita numa universidade da Inglaterra, onde eles pegaram algumas pessoas e colocaram elas para uma experiência musical. E ao longo do ouvir ali da música, eles iam sendo direcionados a lembranças do passado, lembranças boas. E aí, ao final dessa experiência, né, de ouvir ali a música, eles respondiam um questionário. E no questionário as perguntas foram mostrando que a maior sensação que os entrevistados ali tiveram foi de autocontinuidade. E o que isso quer dizer? Tá falando sobre essa nossa sensação de lembrar do que fomos para entender o que somos. Eu vim de alguém, eu vim de algo, eu tenho uma história que me faz ser o que eu sou hoje. E isso foi importantíssimo para entender qual a importância da nostalgia, qual a importância dessas lembranças, dessas memórias que nós costumamos ter. Inclusive, eles conseguiram perceber que memórias com pessoas mais próximas, mais queridas, dão mais a ideia de pertencimento mesmo. Então, essa ideia de grupo, essa ideia de eu sou de algum lugar, eu vim de algum lugar. Então, isso era importantíssimo para a pessoa sentir que ela tem uma história por trás de quem ela é hoje, resumindo assim. E olha que outra coisa importantíssima que eles perceberam. No final da pesquisa, no final ali do questionário, as pessoas relataram que elas estavam se sentindo revitalizadas. O que eles traduziram como assim? Elas estavam com mais energia. O que é muito importante se a gente considerar que normalmente a nostalgia, os pensamentos, as lembranças do passado, elas tendem a surgir quando a gente está passando por alguma dor, por algum sofrimento, quando a gente está se sentindo triste ou solitário. Então, eles até colocam como a nostalgia ela seria um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Quando ele percebe, ele recebe uma mensagem de que você está tendo pensamentos muito tristes, angustiantes, ele te joga lembranças do passado para te tentar levar para um lugar onde é mais familiar, é mais comum, e isso acaba te ajudando a perceber, de repente, ali a sua história, a construção que teve para você estar onde está, e isso te ajudar a ter mais energia. E olha quanto isso é importante para você até conseguir reagir a esse sentimento de tristeza, de angústia que pode estar passando ali, né, dentro de você. Um dos pesquisadores até usa um termo assim para definir a nostalgia como uma resposta imunológica psicológica, que é um termo um pouquinho mais difícil, talvez, para entender, mas é assim, é o cérebro jogando para você um assim, olha, eu tenho um mecanismo aqui dentro de você para tentar driblar esses pensamentos tristes que estão acontecendo aqui. O problema é quando esses pensamentos vêm e a coisa tá tão forte, e aí a gente não pode confundir de repente com uma pessoa que tá numa depressão, que tá numa doença mais grave, que tá numa situação mais extensa, está passando por um período mais longo de tristeza profunda. E aí é mais difícil a gente conseguir ter essa reação. Então, tenta pensar aí, vamos fazer um exercício rápido. Tenta pensar num momento em que você se sentiu, de repente, triste porque você não tinha um sofá na sua casa. E aí você ficou pensando, poxa, eu não tenho sofá, eu não consigo ter sofá. E aí, de repente, vieram lembranças boas da sua vida, lembranças de quem você era. Poxa, eu lembro de importantes reuniões no sofá na casa da minha mãe, na casa da minha avó. O sofá é importante, eu gosto muito da ideia de ter um sofá.
Isso talvez tenha te motivado a pensar por outros ângulos do problema e talvez sair de simplesmente ficar repetindo assim, eu não tenho sofá, eu não tenho sofá, eu não tenho sofá. Não quer dizer que vai te trazer solução, mas te tira de repente o foco e te dá novos ares para você conseguir pensar, olha, então, eu sou essa pessoa aqui, que veio dessa história aqui, eu sou capaz de conseguir isso aqui. Então, é literalmente um mecanismo, sabe? Então, aí a gente está falando de um movimento que seria considerado normal da nostalgia, dos pensamentos, essas lembranças, nos levarem para um movimento de crescimento. Eles nos ajudarem, se a gente entende, então, que é um mecanismo de defesa, é o nosso cérebro tentando dar uma resposta e nos ajudar a reagir a um pensamento negativo. Então, a nostalgia deveria então nos ajudar a crescer, a reagir, né? A impulsionar para aquilo que está vindo de novo. Porque normalmente a gente vai ter principalmente a nostalgia em momentos de mudança. Porque toda mudança ela vai acabar gerando alguma perda. Por que perda? Você vai ter que deixar algo para trás, algo vai ficar. Pensa numa mudança física, você mudar de casa, você está deixando aquela casa para trás, aquele bairro, aquela vila, aquela rua, para ir para um lugar novo. E a mudança mental, ela também é isso. Quando você muda de fase, você deixa de ser criança para você ser jovem, você deixa de ser jovem para ser adulto, você deixa de ser simplesmente um adulto para ser uma pessoa idosa, que não deixa de ser um adulto, mas enfim, vocês entenderam aí a ideia. Então, algumas coisas vão ficar para trás. E essa perda, ela pode acabar desencadeando pensamentos muito mais negativos do que você gostaria. E aí é que está o problema, quando a nostalgia deixa de ser simplesmente um mecanismo de defesa e passa a ser, na verdade, um problema, uma dificuldade em se desapegar do passado e viver o presente. A pessoa que é extremamente nostálgica, ela acredita que ela só vai ser feliz revivendo aquele momento, aquele período do passado, ou revivendo aquele momento que não existe mais, aquilo que é inviável nesse momento, sabe? Alguns estudiosos dizem que a nostalgia passa de ser essas lembranças para ser uma melancolia prolongada. E a palavra melancolia aí você já consegue entender que está associada a algo negativo, uma tristeza muito profunda. E aproveitando que a gente está falando de sofrimento, de dor, uma coisa que eu ia citar no começo e eu acabei esquecendo. A palavra nostalgia, ela vem do grego e ela era usada, na verdade, para associar a pessoas que faziam viagens distantes. Se você dividir a palavra, nostos é viagem e algos é dor. Então, é uma viagem que causa dor. Então, as pessoas que faziam viagens muito distantes, chegamos à palavra que a gente tem hoje. Tá, e aí voltando para o que a gente está falando de quando a nostalgia ela passa então a ser um problema. A pessoa ela tá tão centrada na dificuldade de romper com aquilo do passado que ela não consegue viver o novo. Talvez você esteja passando por isso aí e aí talvez eu esteja cutucando algumas feridas, mas vai com calma. Se você tá bem para assistir esse vídeo, continuar, vamos lá e assim, continua comigo, quem sabe isso te ajude, tem informação te ajude. Agora, se você realmente não tá legal, não dá para continuar, pausa, procura uma ajuda profissional, porque isso é grave, isso gera sintomas que eu vou falar aqui um pouquinho mais pra frente, tá bom? Mas enfim, ela tem dificuldade para aceitar o novo, e o novo, ele vai ser sempre incerto. Mais pra frente eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Mas aí a pessoa tá ali, tão imersa nessa dificuldade que o corpo dela adoece. Vai começar a apresentar sintomas de ansiedade, de depressão, uma tristeza profunda. Tem outros sintomas, peraí, minha colinha... angústia, desânimo e os sintomas físicos, dor crônica, começa a sentir distúrbios do sono, distúrbios da alimentação, são só alguns exemplos, tá? Mas o nosso corpo é poderosíssimo, a nossa mente principalmente. Se a mente não tá legal e não tá conseguindo processar algo, ele vai jogar essa informação pro corpo, o corpo vai reagir com forma física. Tá, agora vamos entender essa relação com o novo, porque o novo é incerto. Eu vi um vídeo que saiu recente, eu consigo até dizer pra vocês de quando é que ele tá aberto aqui pra mim. 24 de março, foi agora. Do canal Nerdologia, um canal muito bom de ciência, que traz assuntos de uma forma muito mais suave, mais leve da gente entender. Talvez nem tanto, dependendo do nível de conhecimento da pessoa, mas eu indico, é bacana, tá bom? E aí teve um vídeo que entrou então dia 24 do Felipe Figueiredo e ele tá falando justamente, antigamente é que era bom. Nossa, minha pauta tava ali, já desenhada para entrar e ele veio com esse vídeo, eu falei, maravilha, ele já vem para complementar o que eu já tinha pesquisado, vem complementar a ideia e eles são muito bons, então quase que eu fiz nem preciso gravar meu vídeo.
só replicar esse e falar, assiste aí. Mas enfim, eu sei a importância de ter outras pessoas de repente falando, de repente eu falo de uma forma que fique mais simples para você, então bora lá, vou explicar do meu jeito, tá bom? O primeiro ponto que eles colocam ali como crucial é diferenciar história de memória. Por quê? A história ela é uma análise de uma realidade, só que ela é orientada por um inquérito ali. Tem que existir uma pesquisa, algo para embasar aquele relato da realidade. Já a memória, ela é uma visão do passado, deixa eu usar minha cola, uma visão do passado guiada pela visão atual de uma pessoa ou de um grupo. Sentiu a diferença? A história ela vai ter um embasamento para justificar um fato que foi apresentado. Agora, a memória, ela é uma visão, uma lembrança que nós temos e que nós apresentamos, eu individualmente ou como grupo, uma visão que eu tenho de algo que aconteceu no passado. E a nossa mente, ela peca, porque a lembrança, a memória, ela não é algo concreto, assim, linear. Eu lembro exatamente como eu estou aqui, eu lembro da mesa aqui, eu lembro de tal. Ela não funciona assim. A memória, ela é um conjunto de fatores. Então, eu vou lembrar, na verdade, de elementos daquele momento ali. Eu vou lembrar de uma sensação olfativa, vou lembrar de um cheiro, vou lembrar de algo do tato, e todos esses elementos juntos vão compor a minha memória. Ou seja, a minha memória pode me trair e pode me dar uma visão deturpada do que aconteceu. Por mais fiel que você acredite que seja, não tem como isso ser totalmente imparcial, sabe? Você vai trazer uma visão com base na sua experiência. E aí é que é importante entender, a memória, ela é algo construído. Ela é construída com os recursos que nós temos e com base também no que outras pessoas dizem. Pensa bem, você fala assim, nossa, eu lembro daquele passeio que a gente fez em família. E aí você começa a trazer a lembrança daquele passeio. Primeiro, você não lembra de tudo, exatamente tudo como foi. Você talvez lembre de algo que o seu pai lembra de um jeito diferente, que a sua mãe fala que não foi naquele dia, que não foi daquele jeito. Então, a nossa memória vai nos enganando, porque ela é um conjunto, ela não é algo totalmente linear, bonitinho, que você separa em caixinhas, em pastas e você resgata, sabe? Não funciona assim. Já a história, a gente tem arquivos, a gente tem relatos, é uma pesquisa que é feita. Então, qual que é a importância? Por que eles estão falando isso? Pra gente não confundir memória com história e acabar colocando assim, uma pessoa fala assim, não, na época lá da ditadura no Brasil, por exemplo, não foi tão pesado assim, não, a gente não sofreu, não teve essa coisa de perseguição, não. Alguém pode até citar que assim, não, isso é coisa que a mídia colocava, mas não acontecia dessa forma. Essa é a experiência que aquela pessoa viveu e talvez não traga o relato da realidade, talvez não traz... nesse exemplo que eu dei, o relato da realidade, porque a história comprova que não foi assim. A história comprova que no âmbito social, no âmbito coletivo, muito mais coisa aconteceu. E tem um outro ponto maravilhoso que eles citam, que é o quanto a nossa mente, ela filtra essas memórias. A gente acaba guardando os aspectos que são mais relevantes para nós, que ali dentro do meu contexto, da minha infância, eu vou guardar aquilo que foi mais relevante. Em geral, eu vou guardar com mais de riqueza de detalhes, os aspectos bons. E os aspectos maus eu vou esquecendo ou aquilo vai se deturpando porque vou perdendo detalhes. E aí tá, sua cabeça tá lá bonitinha, só com as lembranças boas, lembrando daquilo que foi bom, a música boa. Você não vai ficar lembrando das músicas ruins. Você vai ficar lembrando das músicas que foram boas, que te marcaram. E principalmente, olha que exemplo maravilhoso. Quando seus pais te apresentam as músicas, eles apresentam as músicas de que época da vida deles? Em geral, são músicas da juventude. E a juventude, a gente sabe que é um período em que a gente está nessa transição e que é marcado justamente pelos aspectos positivos dessa fase, né? Essa fase boa de descoberta e também uma certa liberdade. Eles vão passar pra gente as lembranças de uma época muito boa. Então vai sempre parecer muito melhor naquela época. Só que o agora, ele é totalmente incerto. Lembra que eu falei um pouco aqui atrás? Por que ele é incerto? A gente não tem certeza, eu não sei exatamente para onde eu estou indo. Eu tenho um planejamento, eu estou seguindo meio que um roteirozinho que eu criei para minha vida, mas eu não tenho como ter certeza. O passado já foi, é aquilo. Eu estou com aquelas memórias que eu tenho e eu tenho já certeza de que aquilo foi bom ou ruim com base no que a minha mente já filtrou. Por mais que eu não queira reviver
aquilo do passado, são lembranças boas. Já o futuro, ele vai sempre parecer algo que eu não tenho muito controle. E a nossa mente faz o quê? Ela repele tudo que a gente não tem um certo controle, tudo que ela não tem muito como prever, como ela não sabe para onde vai. O nosso cérebro é assim. Tudo que é novo, e aí eu vou deixar de novo a dica, assiste o vídeo porque gostamos de estabilidade. Porque lá eu vou falar um pouco isso, sobre a mudança, sobre hábito e do quanto é um mecanismo do nosso cérebro de repelir a mudança, de repelir o novo. O nosso cérebro, ele vai tentar mostrar para você que o novo, ele é até ruim, mas que no passado, tudo que estava ali atrás, que você já tem garantia de que foi bom. Então, que tudo deveria se manter igual lá, porque você já sabe que foi bom. E mesmo que seja um resultado ruim, você sabe qual é o resultado e como você suportou aquela sensação de algo ruim. Mesmo que você tenha perdido, enfim, você sabe a sensação. Agora, algo novo, você não sabe como lidar, você não sabe aonde você vai chegar, até onde o seu corpo vai conseguir reagir àquilo ou não. Eu vou citar aqui a forma como eles colocam no vídeo do Neurologia. O futuro é imprevisível, desconhecido e angustiante. O passado é um refúgio das dúvidas do futuro. Eu posso encerrar meu vídeo aqui, eu poderia, na verdade, ter só colocado essa frase e acabar o vídeo, não precisar eu falar tanta coisa, porque para mim ela define muito, ela resume muito o que eu quis dizer em tudo aqui. O passado, ele é, na verdade, um refúgio para minha cabeça de algo que está me trazendo angústia para o futuro, que eu não sei como lidar. E aí o grande tchan da coisa é a gente, sabendo disso, conseguir lidar melhor com essas sensações e entender que não é simplesmente porque de fato lá era melhor, mas entender que é um mecanismo do nosso corpo, uma resposta. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostando ou não, reage aqui para eu entender. Coloca que a gente tem opção. Gostei, não gostei. Tem os comentários também para você, de repente, trazer outra matéria, algum outro tipo de pesquisa que bata de frente ou que complemente o que eu disse aqui. Como eu sempre digo, a discussão está aberta. Isso aqui não é para simplesmente trazer respostas únicas e impor para vocês, não de forma alguma. Eu vou deixar aqui os links de referência das pesquisas que eu fiz. Eu espero vocês no próximo domingo, então, e até lá. Tchau, tchau. O que eu tô falando mesmo? Sobre o meu tempo é melhor? Eu me sinto meio dinossaurinho, assim, tipo, que é tudo grande e o braço pequenininho. Não fala isso que você vai ficar dando esperança pro seu pai. Ah, que é o psicólogo Henrico. Oi, mamãe.